eu tinha. Vamos supor, Edvaldo, que eu precisasse julgar o verbo imprimir aqui como o verbo principal dessa locução. Como que ficaria? Eu tinha imprimido ou eu tinha impresso? Qual que fica mais bonito? Eu tinha impresso, né? Mas qual que fica certo? Eu tinha imprimido. Vocês acreditam nisso? Então vamos entender o porquê disso aqui. Uai, Cris, então só existe imprimido, não existe impresso? Não, existem os dois. Porque o verbo é abundante, meu irmão. São dois particípios. Um que é regular e outro que é irregular. Mas eu não posso utilizá-los aleatoriamente. Eu preciso observar um critério. E esse critério tem a ver com quem ocupa a posição de verbo auxiliar. Por isso que eu tive que explicar para vocês agora o que é uma locução verbal. Então, calma lá. Vamos voltar para o particípio. Esse particípio que termina em ado ou ido é chamado de particípio regular. Esse particípio que, em geral, na maioria dos casos, 99,9% dos casos, termina em go, to ou zo, é chamado de particípio irregular. Os verbos que são abundantes, meu irmão, tem o particípio regular e tem também o irregular, por isso o nome é abundantes. Só que eu preciso observar quem é o verbo auxiliar para saber quando usar um e quando usar outro. Então, vamos organizar essas informações aqui, ó. Particípio regular. Particípio irregular. Então, vamos repetir a informação aqui. Particípio regular é o ado, ido. E o particípio irregular normalmente termina por gotoso. Levando em consideração o que eu coloquei ali em cima em relação ao verbo imprimir, eu posso colocar o imprimido no grupo dos regulares e o impresso que termina em zo no grupo dos irregulares. Mas espera lá, Cris. Qual que é o critério, então, que eu vou usar para fazer uso de um, né? Ou para fazer uso de outro? Eu vou olhar para o verbo auxiliar. Se o auxiliar for o ter ou o haver, eu vou usar o particípio regular. Mas se o auxiliar for o ser ou o estar, eu vou usar o particípio irregular. Calma que daqui a pouco tem macete. Vou deixar vocês copiarem primeiro. Delmara. Delmara. Que nem a menina falando que o professor de geografia dela pro Enem estava explicando a diferença de importação e exportação. Achei genial o exemplo dele. Falou assim, né, cheio de adolescente, ela falou, você sabe o que é importação? O professor chegou, importação. O professor foi embora, exportação. Imigração. Não sei, do Bernoulli, o professor. Aí ela foi contando. Não é? Tem umas coisas que a gente não esquece, né?
Ajuda bastante. É. Legal demais. Então, gente, o que acontece aqui? Eu vou olhar para essa estrutura. Percebam que antes da lacuna existe um verbo auxiliar, que é o que fica à esquerda. O verbo auxiliar que eu usei aqui é o verbo ter, que está flexionado, inclusive, no pretérito imperfeito do Edivaldo. Ele tinha, né? Então, eu sei que o verbo tinha é uma flexão do verbo ter. Quando o verbo ter é o auxiliar, eu devo usar, dentro do universo dos verbos abundantes, o particípio regular. Então, a forma correta é eu tinha imprimido o documento. Por outro lado, se eu dissesse assim, o documento foi, ou então está. Aí eu vou perceber que o auxiliar aqui é o verbo ser no passado ou o verbo estar. Quando eu fizer uso do verbo auxiliar ser ou do verbo auxiliar estar, aí eu já entro com o particípio irregular. Então, eu diria que o documento foi impresso. Se você fala na rua, eu tinha imprimido, o povo acha que você está falando errado. Olha o verbo pegar. O povo acha que está gastando quando fala assim, eu tinha pego essa informação. Mentira! Eu tinha pegado mesmo, é raiz, não é Nutella. Por quê? Eu tinha pegado, mas o bandido foi pego. Então, pegar é um verbo abundante também. Pegado seria o particípio regular e pego, que termina com esse go, seria o particípio irregular. Vamos pensar no verbo aceitar. Eu tinha aceitado o convite. Então, significa que o convite foi ou está aceito. Autor aí aparecendo. Gotoso. Oi. Beleza. O Washington perguntou aqui em relação ao verbo trazer. Ótima pergunta. Eu tenho oportunidade, inclusive, de fazer algumas considerações. Esse verbo que já caiu, inclusive, em provas da FUMARC. Trazer. Trazer. Às vezes a pessoa fala assim, eu tinha trago. Aí ela errou. Aí vem outra pessoa e erra mais ainda. Porque ela corrige e ainda corrige errado. Corrigir, dependendo da situação, é deselegante. Corrigir errado ainda é o or do Borogodó. A pessoa vira e fala assim, eu tinha trago, a outra. Trago é do verbo tragar. O que acontece? Alguém já faz aqui na sala? Desculpa. O trago pode ser do verbo tragar, sim. Tipo, eu trago um cigarro. Beleza. Mas trago pode ser do verbo trazer também. Quando eu digo assim, gente, eu trago essas informações para vocês. É a primeira pessoa de singular do verbo trazer. No presente indicativo, eu trago essas informações. Não posso usar trago do verbo trazer? Posso também. Quando eu falo que a frase eu tinha trago está errada, eu tenho que pensar na justificativa. É porque o trazer não é verbo abundante. Ele não tem abundância, meu irmão. Ele só tem um particípio. E o único particípio que ele apresenta é o regular. Por isso que eu tenho que falar eu tinha trazido e não eu tinha trago. O trago não existe como particípio do verbo trazer. Mas ele pode ser o verbo trazer conjugado na primeira pessoa de singular do presente indicativo. Mas como particípio, como esse verbo que ocupa a posição de principal dentro de uma locução, eu só posso usar o trazido porque ele não é abundante, ele não tem dois particípios. Entendeu? Então, eu tenho que falar eu tinha trazido, porque trazido é o único particípio do verbo trazer, porque ele não é abundante. Entenderam? Inclusive, gente, eu falei eu trago. Eu trago pode ser a primeira pessoa de singular do verbo trazer e pode ser também a primeira pessoa de singular do verbo tragar. Que nem o verbo polir, né? Muita gente acha que o verbo polir é defectivo. E o verbo polir não é defectivo.
A primeira pessoa de singular do verbo polir é eu pulo. Eu pulo bem o carro. Então, quando você fala que eu pulo bem o carro, pode ser que você pule o carro, ou pode ser que você faça o movimento de polir. Porque polir não é definitivo. Então, eu pulo pode vir do verbo polir, assim como pode vir do verbo pular. Eu trago pode ser do verbo tragar e pode ser também do verbo trazer. Sim, ele perguntou, então o correto seria, o documento foi trazido por mim? Sim, porque o trazer é usado como qualquer outro verbo que não é abundante. Você usa o único particípio que ele tem. E o único particípio que ele tem é o regular. Mas tem verbos que não são abundantes e o único particípio que eles têm é justamente o irregular. Quer ver? Você fala que você tinha abrido a porta? Não, você fala eu tinha aberto. Então, o abrir só apresenta o particípio irregular, porque ele não é abundante. Cobrir, descobrir, que é derivado de cobrir. Você fala que o Brasil foi descobrido? Você fala que o Brasil foi descoberto. Escrever. Você fala que você tinha escrevido? Pode ser que você fale, está errado. O certo, eu tinha escrito, escrevido até passa às vezes batido, né? Perigoso. Outro, fazer, eu tinha fazido? Não, eu tinha feito. Justamente porque esses verbos não são abundantes, só tem um particípio, mas o único particípio que eles apresentam dessa vez é justamente o irregular. Agora, o que é importante a gente saber em relação a esses verbos? Primeiro, que eles não caem muito em prova, isso já é um alento. Por que eu, Cris, acredito que eles não tenham sido mais, aliás, que eles não estejam sendo muito cobrados em prova? Porque agora começaram algumas gramáticas, começaram alguns gramáticos a colocar muitas exceções. Por exemplo, o Celso Cunha fala, é o Celso Cunha mesmo? Acho que é. Ou é o Pascoal? Acho que é o Celso Cunha mesmo. Ele fala que pagar, ganhar e gastar podem ser usados aleatoriamente devido à força do uso. Aí vem o Sacone e concorda. Então, eu acredito que eles tenham parado um pouco de cobrar isso em prova, justamente porque são questões muito passíveis de recurso. Por quê? Porque são gramáticos importantes e respeitados, abrindo essas exceções. Então, talvez seja por isso que eles não tenham cobrado, né, que eles não estejam cobrando isso muito em prova de concurso. Mas eu acho super importante usar essa regra geral, independentemente de exceções e considerações especiais feitas por gramáticos, conhecer isso aqui para empregar em redação. Porque se Sacon tinha pego na hora da prova, a polícia tinha pego, por exemplo, você perde um ponto precioso. Porque além do cara saber que você errou a ortografia, o emprego da palavra, o emprego do verbo, ele sabe que você não estudou isso aqui. Professor que corrige prova de redação é professor de português. Então, eu acho que você fica mal visto. É uma pessoa que está ali corrigindo a prova. Quando ela percebe que você sabe empregar de forma adequada esses mecanismos gramaticais, você ganha um pouco a confiança, né, de quem está corrigindo. Mas se você erra, né, um erro crasso como esse, grotesco, para quem está fazendo uma prova de redação para concurso público, pode ser que isso te deixe um pouco mal visto. Mas, para uma prova objetiva de gramática, a chance de cair é bem pequena, tá? Ai, Cris, beleza, eu entendi. Mas é muito difícil eu conseguir estabelecer na minha cabeça uma relação entre todas essas informações. Porque é fácil saber que o ter anda junto com o haver, que o ser anda junto com o estar. É fácil saber que o ado anda junto com o ido, e é fácil saber que o gotoso também anda junto. Mas, na hora da prova, eu vou ter dificuldade de saber qual é qual. Então, eu tenho duas estratégias para isso. Vocês podem usar a que for mais conveniente. Por exemplo, eu tenho um namorado que virou marido. Eu tenho um namorado que virou marido. Ele é gotoso. Ele está gotoso. Então, eu tenho um namorado, eu tenho marido, aí eu já puxo o tenho e o ado e o ido. Ele é gotoso, ele está gotoso. Aí o ser e o estar puxam o gotoso. Essa é uma estratégia que pode ajudar.
Tá bom? Agora, a outra estratégia. Pensar num verbo que a gente nunca usaria de forma inadequada. Porque se a gente usasse do jeito errado, aí sim a gente teria estranhamento. É o verbo morrer. Aí você pensa, a Cris falou que é um verbo triste. Verbo triste. É o verbo morrer. Ele tinha. Algum de vocês aqui na sala diria ele tinha morto? Todo mundo diria ele tinha morrido. É instintivo, não é verdade? Então, você já pode puxar que se o verbo auxiliar for o ter ou o haver, o principal vai ser aquele com a doído. Ele foi. Ele foi morrido ou ele foi morto? Ele foi morto. Ninguém diria que ele foi morrido, né? Ó, quase que eu escrevi aqui. Ninguém diria que ele foi morrido. Todo mundo diria que ele foi morto. Aí ajuda também, porque aí, se o auxiliar for o ser ou estar, você já puxa o principal com gotoso. Então, as duas estratégias. Eu tenho namorado, eu tenho marido, ele tá gotoso, ele é gotoso. Ou então, pensar no verbo morrer. Porque aí, por associação, você consegue saber. Ele tinha morrido, se o auxiliar for o ter ou haver, o principal vai terminar com a de ido. Se o auxiliar for o ser estar, o principal vai terminar em gotoso. Então, pensa assim, é um verbo triste que a Cris falou. Então, as duas estratégias podem ajudar. Beleza? É isso, galera. Então, isso é um verbo principal, isso é um verbo auxiliar, esses são os verbos abundantes. E existem alguns outros que eu vou mostrar para vocês também, que estão na página 76. Inclusive, pessoal, da apostila do Prolabore. Depois vocês deem uma lidinha, porque todas essas considerações que eu fiz em relação a posicionamentos gramaticais diferentes estão aí dentro desse retângulo da página 77, né, a título de observação. Não são considerações importantes para um concurso público, mas eu não gosto de negligenciar informações também, porque a gente nunca sabe que organizadora vai ser responsável pelo concurso de vocês. Então, se precisar, tá aí, né? Melhor do que ter que comprar várias gramáticas diferentes. Então, eu pego e faço essas pontuações relacionadas às divergências gramaticais. Entenderam porque que era super importante eu falar sobre locuções verbais antes de explicar os verbos abundantes? Como que você aprende isso aqui sem saber direitinho o que é uma locução verbal? Não é verdade? É isso. Pessoal, o próximo passo vai ser falar sobre vozes verbais. Vozes verbais. Vozes verbais é um assunto muito, 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 muito importante. Cai demais em prova. Só que antes de falar de vozes verbais, tô achando que eu vou resolver alguns exercícios sobre isso aqui. Pra gente não misturar muitos assuntos e dar uma respirada, né? Não ligou não, né? Hoje eu ouvi uma música também quando eu estava vindo para cá, só que eu esqueci que música que é, que na verdade eu nem conhecia. Mas eles usaram assim, de encontro. Aí é bom também dar essa dica. Eu tenho até um videozinho no YouTube sobre isso. Enquanto vai ligando. Ao encontro de e de encontro a. Ir ao encontro de é encontrar de fato.
Então, eu vou ao encontro da Josi. Então, significa que, de fato, nós vamos nos encontrar. Agora, ir de encontro a significa o quê? Choque, entrar em conflito. Tá bom? Então, a minha opinião vai de encontro à sua. Inclusive, eu vi uma questão de interpretação de textos do CESP, da ESAF uma vez, muito interessante, que coloca texto 1 e texto 2. Aí, na questão, eles disseram assim, o autor do texto 1 fala sobre isso, isso e isso. O autor do texto 2 concorda, já que ele pensa da mesma maneira, isso e isso. Isso significa que a opinião do autor do texto 1 vai de encontro à opinião do autor do texto 2. Ou seja, estava tudo certinho. De fato, a opinião do autor do texto 1 era exatamente a mesma em relação à opinião do texto 1. Mas isso significa, então, que a opinião de um vai ao encontro da outra, e não de encontro. Então, às vezes, na hora a pessoa nem tchum, né? Às vezes ela fica tão preocupada com partes mais complicadas, pensando na interpretação mais profunda, nas entrelinhas, né, nas deduções e induções que podem ser feitas a partir daquele texto, que ela não consegue nem enxergar que o erro está ali no emprego do de encontro. Se uma coisa vai de encontro à outra, significa que entra em conflito. Se uma coisa vai ao encontro da outra, significa que encontra de fato. Então, tem uma música sertaneja que é assim, seu olhar foi de encontro ao meu, o meu destino está junto ao seu, ou seja, fudeu. Porque se seu olhar foi de encontro ao da outra pessoa, significa que não rolou, foi de encontro, Então, não rolou. E tem aquela outra música também do Fábio Júnior. Seu pensamento voa de encontro ao meu, será que é sonho? Não rolou também. Se seu pensamento voa de encontro, deu choque. Né? O certo, se a gente fosse observar a norma culta e o sentido pretendido, seria dizer que o meu pensamento vai ao encontro seu. Mas aí perderia provavelmente a melodia pretendida. Mas, enfim, coisas de licença poética. Você sabe a senha? PL32. Ah, tá sem, peraí. Agora deu. É aquele botãozinho num lock, sei lá como é que pronuncia isso. E será que tá aqui a minha pasta? Porque estava até desligado. E aí? Onde que eu acho eu aqui? Aqui? Não, né? Ah, vamos fazer o seguinte. Peraí, se eu não achar, eu vou desligar, porque senão a gente vai perder tempo procurando isso aqui. Sala documentos. Não colocaram a pasta. Então, vou deixar para achar no segundo horário, porque senão a gente vai perder tempo procurando. E a gente não está podendo perder tempo. Né? Então, nada é feito. Depois a gente continua. Sem respirada. Galera, é o seguinte, vozes verbais. Quando a gente fala sobre verbos, primeiro que a gente estuda é a flexão modo temporal. Então, por isso que o primeiro ponto da matéria de verbos foi entender os modos, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Depois a gente entendeu que cada um desses modos apresenta determinados tempos. Então, a gente viu dentro do indicativo aquele punhado de tempo verbal, dentro do modo subjuntivo aqueles 3 tempos verbais, e o imperativo a gente estudou como afirmativo e negativo. Todas essas flexões modo-temporais também acontecem de forma número pessoal, já que quando a gente percebe a conjugação de um verbo, nós observamos que existe a flexão de pessoa, primeira, segunda e terceira. Primeira quem fala, segunda com quem se fala, terceira de quem ou do que se fala, e a flexão de número.
já que a primeira, segunda e a terceira pessoa podem ser do singular ou do plural. Então, o verbo pode ser flexionado em relação ao modo, ao tempo, ao número, à pessoa do discurso e à voz. A voz também é um tipo de flexão que só o verbo, dentre as 10 classes gramaticais da língua portuguesa, pode sofrer. E é um assunto muito delicado. Por que ele é muito delicado? Porque o assunto em si é muito objetivo e rápido, né? A gente falaria sobre ele em 5, 10 minutos. Só que o foco aqui é o português para concursos. Vocês vão ver que essa é uma das matérias que mais cai em provas de português, independentemente das organizadoras. Então, eu vou ter que ficar falando na cabeça de vocês o tempo todo nessa aula sobre todas as maneiras que aquilo que eu vou mostrar pode ser cobrado em prova. Então, vocês vão ver que eu não vou anotar muita coisa. A aula é mais esquematizada, mas toda anotação é importante. Por quê? Porque tudo que eu falar tem a ver com a maneira como o assunto, a teoria é cobrada de forma prática em questões de concurso público. Quem não conseguir pegar tudo, não precisa ficar preocupado, porque tudo que eu falar aqui também está na apostila. Então, eu tentei reproduzir mais ou menos o que eu falo na aula mesmo. Até a maneira como as etapas são organizadas, as estratégias, foram colocadas nessa parte da matéria na apostila de vocês. Então, se faltou alguma coisa, dá uma lidinha, que isso aí vai reativar tudo que vocês vão procurar entender a partir de agora. O que acontece? Se eu pegasse uma frase assim, ó, o aluno estudou o conteúdo. Essa aqui é uma oração. Por que é uma oração? Porque ela é representada, né, essa frase é representada por um conjunto de palavras organizadas em torno de um verbo. Para achar o sujeito de uma oração, eu vou procurar quem age? Não. Hipótese alguma. Sujeito não é quem age. Não sei quem disse isso em algum momento da vida escolar da gente. Sujeito é o termo a que o verbo se refere. Então, toda vez que eu precisar achar... Eu sei que eu já disse isso durante o curso, mas eu preciso repetir agora. Toda vez que eu precisar achar o sujeito de uma oração, primeiro eu vou achar o verbo ou a locução verbal e vou perguntar para ele ou para eles de quem que eles estão falando. Porque assim eu vou encontrar o sujeito. O primeiro passo numa análise de vozes verbais é sempre identificar o sujeito da oração. Começando pela pergunta ao verbo. Qual é o verbo aqui? Estudou. Então, vamos perguntar para ele de quem que ele está falando para encontrar o sujeito? Quem estudou? O aluno. Então, quando eu pergunto para esse verbo, quem estudou? Eu consigo identificar o sujeito da oração que é representado por o aluno. Se a questão fosse simplesmente de análise sintática, de identificação dos termos da oração, talvez a análise pararia por aqui. Mas numa questão de vozes verbais, você precisa saber se o sujeito exerce a ação expressa pelo verbo ou se ele recebe a ação expressa pelo verbo. Porque dentro da ideia de vozes verbais, eu tenho o sujeito que age, que é o agente, o que configura um caso de voz ativa, e o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo, que é o sujeito paciente, que configura a voz passiva. Então, eu tenho que achar o sujeito para saber se ele age ou se ele é paciente. O aluno é que estuda alguma coisa ou é alguém que estuda o aluno? É o aluno que estuda. Ele exerce a ação expressa pelo verbo. Então, esse é um sujeito agente. Se o sujeito é agente, eu já posso dizer tranquilamente que esse é um caso de voz ativa. Deixa um espacinho básico entre essa primeira frase e a outra, que vocês podem ter que anotar alguma coisa, ou então deixem para anotar depois.
o conteúdo foi estudado pelo aluno. Algumas organizadoras nem vão mencionar que a questão é sobre transposição de vozes verbais. Algumas organizadoras vão simplesmente pedir para vocês marcarem a opção em que o trecho acima foi reescrito sem acarretar alteração de sentido, sem comprometer o sentido ou a correção gramatical. Às vezes eles nem vão tocar no nome voz ativa, voz passiva, vozes verbais. O que aconteceu aqui? Eu mudei a frase, mudei a estrutura sintática completamente, mas mantive o mesmo sentido. Só que agora eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que começar do zero, vou ter que achar o verbo, vou perguntar para o verbo de quem que ele está falando, para achar o sujeito, para depois perguntar para o sujeito se ele age ou se ele é paciente. Eu tenho um verbo ou uma locução verbal agora? Agora eu tenho uma locução verbal. Eu tenho uma locução verbal formada de um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Então, agora eu vou perguntar, é para a locução verbal. O que foi estudado? O conteúdo. Então, ao fazer a perguntinha para a locução verbal, ela me deu como resposta o sujeito da oração. Ótimo! Não, meu estômago roncou, hein? Vai rolar um pão de queijão daqui a pouco. E um cafezinho. O que acontece? O que foi estudado? O conteúdo. Então, ao fazer a perguntinha para a locução verbal, eu consegui identificar quem é o sujeito da oração. Beleza, se for só análise sintática de termos de oração, eu já encontrei o sujeito. Mas a questão pode ser de vozes verbais, aí eu vou ter que saber se esse sujeito é agente ou paciente. O conteúdo, estudou alguma coisa ou alguém que estudou o conteúdo? Alguém estudou o conteúdo. Então, esse sujeito recebeu a ação expressa pelo verbo. Por isso, ele continua sendo sujeito, mas ele é chamado de sujeito paciente. Quando o sujeito é paciente, a primeira coisa que eu já vou constatar imediatamente é que isso aqui é um caso de voz passiva, antes de analisar qualquer outra coisa. Ótimo! Voz passiva. Por quê? Porque o sujeito é paciente. Só por isso. Só que prestem atenção. Quem foi estudado? O conteúdo. O conteúdo é o sujeito. O sujeito não agiu. Ele é paciente. Ele recebeu a ação expressa pelo verbo. Então, isso aqui é uma voz passiva. Alguém agiu nessa voz passiva? Alguém estudou alguma coisa aqui? Quem estudou? Quem estudou nessa frase? Não foi o aluno que estudou? Todo mundo concorda? Que ele que exerceu a ação de estudar? Então, peraí. Isso é uma voz passiva. Esse cara aqui está agindo aqui na voz passiva. Então, ele vai ser chamado do nome do bar da Cris. Agente da passiva. Agente da passiva. Então, pessoal, o que é o agente da passiva? É o termo que age quando o sujeito é paciente. O sujeito não agiu, ele é passivo. É voz passiva. Então, se alguém agir aqui nessa oração, esse termo será designado agente da passiva. Primeira informação relevante, em especial porque já caiu na Consulplan. Quase ninguém sabe disso, até quem estuda português há mais tempo. O agente da passiva não é obrigatório na voz passiva. Tem gente que tem que achar uma alternativa que possui alguma palavra... Mentira. Às vezes a questão fala assim, marque a opção em que há a voz passiva. A pessoa fica caçando o agente da passiva. Isso aí é tiro no pé. Por quê? Porque nem sempre a voz passiva possui agente da passiva. Sabe por quê? Porque se eu tirasse esse pelo aluno dessa frase, ela continuaria fazendo sentido, continuaria sendo voz passiva. Se eu dissesse o conteúdo foi estudado, o sujeito continuaria sendo paciente. Isso aí já é mais do que suficiente para eu dizer que é voz passiva. Se aparecer alguém que age nessa voz passiva, ele será chamado de agente da passiva, mas ele não é termo obrigatório. Aí o que a Consulplan perguntou? Marque a opção em que há agente da passiva. Não pediram para marcar a opção em que há voz passiva.
Pediram para marcar a opção em que há agente da passiva. Aí colocaram na letra A uma frase com o verbo na voz passiva, sem o agente da passiva. Se a pessoa nem prestou atenção no enunciado, pensou que a organizadora só queria que marcasse a opção em que houvesse voz passiva, marcou letra A e errou feliz. Porque era na letra B que estava a oração na voz passiva com a presença do agente da passiva. Se eu virasse para você, gente, o edital foi publicado. É voz passiva. Se eu dissesse, o edital foi publicado pela FUMARC. É voz passiva com a presença do agente da passiva pela FUMARC. O exercício foi feito. Voz passiva. O exercício foi feito por mim. É a voz passiva com a presença do agente da passiva. Então, o agente da passiva é opcional, é facultativo. Mas se ele aparecer, ele recebe esse nome. Tudo bem até aqui? Tá bom. Outra coisa, o agente da passiva, em 99% dos casos, aparece com a preposição por. A preposição por pode ser aglutinada ao artigo a. Por mais a, que vocês já sabem que não é porra, é pela. E por mais o, que vocês já sabem que não é porro, é pelo. Então, é mais comum que apareça o por, o pelo e o pela. Sendo essas duas últimas as aglutinações do por com artigo. Então, eu poderia dizer que o conteúdo foi estudado por mim, pelo aluno ou pela aluna, tá? Eu já vi uma vez em concurso um agente da passiva iniciado pela preposição de. A praça está lotada de manifestantes. A praça está lotada de manifestantes. O que está lotada? A praça. Então, a praça é o sujeito. A praça lotou alguma coisa ou alguém lotou a praça? Alguém lotou a praça. Então, a praça é sujeito paciente. A praça está lotada de manifestantes. Quem que lotou a praça? Os manifestantes. Então, esse de manifestantes representa o por manifestantes. Então, é raríssimo acontecer situações como essas, em que o agente da passiva é iniciado pela preposição de. Também tem essa informação na apostila. Mas foquem no por, no pelo e no pela, que é eles que aparecem em 99,9% dos casos em concursos públicos, tá? Para continuar nosso raciocínio aqui. Isso que eu fiz aqui, nada mais foi do que a transposição da voz ativa para a voz passiva. O que aconteceu aqui? O que era sujeito, o aluno, se transformou em agente da passiva. O que era objeto direto, aqui em cima, o nome da minha papelaria, se transformou em sujeito paciente aqui embaixo. Então, é só fazer um X. Ah, Cris, mas espera aí, eu tenho que ruminar essa informação primeiro. Beleza, pode ruminar, que na próxima aula a gente continua. Tá? Por quê? Porque existem mais informações super relevantes sobre essa transposição. Como não vai dar tempo, então eu dou continuidade na próxima, beleza? Vai ruminando.